o terremoto Daniel Vorcaro e o Banco Master em Brasília. Banqueiro admitiu em seu depoimento ontem, 30 de dezembro, terça-feira, admitiu acesso a altas autoridades de Brasília e demonstrou preocupação com o vazamento. Esta é a parte mais importante. Demonstrou preocupação com o vazamento de conteúdo do seu celular apreendido pela Polícia Federal. Eu acho que não é apenas o Vorcaro que está preocupado com o vazamento dessas coisas que ele guardou no celular. Interessante, se ele guardou no celular porque ele, em algum momento, pretendeu usar esse material para se proteger ou para barganhar alguma coisa dos seus comparsas. Em depoimento, Vorcaro demonstra resistência à delação premiada. Por enquanto. Bem, este vídeo é em cumprimento à promessa que eu fiz do vídeo passado. Se você não viu o vídeo anterior, soltado na manhã de hoje, dia 31, dê uma olhadinha aí ao vídeo anterior, que foi publicado aí, subido na manhã deste último dia de 2025. Então agora, vocês sabem, na terça-feira houve o depoimento colhido por uma delegada de Polícia Federal dentro da sala de audiências do STF, na presença, a meu ver, indevida e exorbitante de um juiz auxiliar do Toffoli, que não tinha que estar lá, estava lá para pressionar a delegada. Pois é, tanto pressionou que teve bate-boca. Então, neste vídeo, eu vou fazer um apanhado de tudo o que aconteceu nesta audiência de oitiva deste Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, ou do que sobrou dele, né? Também houve a oitiva do ex-presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, que se meteu nisso querendo comprar um banco podre como o Banco Master, e é o termo que se usa mesmo aí, o banco podre. E também houve o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, que é nosso órgão brasileiro de controle, de órgão fiscal, órgão de monetização. Mas vocês entenderam. Vamos lá. Monetário, é nossa autoridade monetária. O nosso Banco Central, importante órgão, autônomo, independente por lei, só que Toffoli quer tirar por aí. É dia 31, dei um devido desconto, o ano não foi fácil. Então vamos lá, há delícias de informações, vamos lá. E antes disso, Francisco Mortadelona de Viveiro, vamos, um café em sua homenagem ao Francisco. Feliz ano novo para todos vocês e para Francisco. Que delícia, hein? Supimpa. Vamos lá. Em depoimento, Vorcaro demonstra resistência à delação premiada. É interessante porque eu aposto que não teve nenhuma pergunta a autoridade não pergunta: o senhor quer fazer uma delação premiada no primeiro depoimento? Não vai perguntar. Por que esse meninote aqui da Cine Brasil está trazendo esse do Gustavo Uribe, que não sabe de nada, diz: olha, houve depoimento, houve resistência de Vorcaro à delação, né? Tal. Aliás, vamos lá, Daniel Vorcaro, todo no Photoshop aí nessas fotinhas publicadas, né? Banqueiro admitiu acesso a autoridades, demonstrou preocupação com vazamento de conteúdo de celular apreendido. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá, Francisco. Deixa eu ver como é que esse sai da CNN Brasil. É cheio de 9 horas. Pronto. A CNN Brasil apurou que o depoimento prestado pelo banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal, nessa terça-feira, dia 30, focou na insolvência da instituição financeira, ou seja, não tinha dinheiro, assumiu muitos compromissos sem ter lastro, portanto estava visando, obviamente, fraudar o sistema financeiro e as finanças de cada um dos seus clientes. A defesa do
A Daniel Vorcaro, segundo fontes que tiveram acesso à oitiva, demonstrou preocupação com o eventual vazamento do conteúdo colhido do telefone celular de Vorcaro. É a segurança dele. É a segurança de Vorcaro. Dizem que tem coisas do arco. A solicitação foi de que conversas de Vorcaro com autoridades sem relação direta com a investigação sobre a compra de títulos podres sejam mantidas em sigilo. Vazem tudo. No depoimento, Vorcaro reconheceu que tinha acesso a pessoas públicas, mas negou que tratava sobre problemas financeiros do Master. As oitivas foram conduzidas pela delegada de Polícia Federal Janaína Palazzo. Vorcaro foi o primeiro a depor e foi ouvido por cerca de 3 horas. O banqueiro é investigado por fraudes financeiras bilionárias envolvendo a formação de uma carteira de crédito falsa para a operação de venda do banco. O sujeito, segundo se acusa, estaria formando uma carteira de crédito falsa para fazer a operação de venda do Master para o BRB. E por que o BRB também queria comprar? A fraude descoberta acarretou na operação da Polícia Federal contra Vorcaro. Além disso, o Banco Central decretou a liquidação, o fim do Banco Master, no final de novembro. Então, a coisa mais importante dessa primeira matéria que analiso com vocês. O Vorcaro, segundo aqui o Uribe, ou Oreba, está dizendo o seguinte, que ele admitiu acesso a altas autoridades de Brasília, políticos, do judiciário, escambau, e demonstrou preocupação. O que mais me chamou a atenção é essa preocupação exacerbada do Vorcaro. O conteúdo do meu celular se vazar, derruba a República. Vamos ao próximo vídeo. Vamos ao próximo vídeo. Que coisa, hein? Que coisa. Ainda da CNN, a respeito desses depoimentos do Vorcaro e do ex-presidente do BRB e também do diretor de fiscalização do Banco Central. Depoimentos complicam o ex-presidente do BRB e também complicam Daniel Vorcaro. O Banco Central sai fortalecido. Matéria de Luísa Martins, Thaís Herédia e Davi Vitorazzi. Diretor da autoridade monetária, ou seja, do nosso Banco Central, foi dispensado de participar de acareação após depoimentos colhidos separadamente. Verificou-se, segundo consta, grandes contradições entre o Daniel Vorcaro e o ex-presidente lá do BRB. Desculpe aí, Francisco. Foi mal aí, Francisco. Os procedimentos no STF, com os envolvidos no caso Master, tiveram livramento para o diretor do Banco Central, contradições entre banqueiros e a confirmação da acareação. Confirmação e, de fato, ocorreu a acareação, não é? Vamos lá. Por volta das 14 horas, a Polícia Federal deu início às oitivas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Depois, ouviu-se o ex-presidente do BRB e depois o diretor de fiscalização do Banco Central. As oitivas foram conduzidas pela delegada de Polícia Federal, Janaína Palazzo. Vorcaro foi o primeiro a depor e foi ouvido por cerca de 2 horas e meia. Paulo Henrique Costa foi o segundo a falar e, por último, o diretor do Banco Central. Conforme fontes ouvidas pela CNN Brasil, o clima de tensão tomou conta nos instantes iniciais dos depoimentos. Isso porque houve uma discussão sobre qual seria o rito do procedimento e sobre a possibilidade de uma acareação, também determinada por José Dias Toffoli, sobre os integrantes da sessão. Os 2 procedimentos foram acompanhados por um representante do Ministério Público Federal e também pelo juiz auxiliar do gabinete de Toffoli. Não sei para quê, para constranger a delegada não é capaz de se virar sozinha? Claro que é. Segundo apurou a CNN, as versões apresentadas por Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB apresentaram contradições, situação que fez a delegada da PF optar pela acareação entre os dois. Vorcaro e Costa foram questionados sobre a postura do Banco Central no processo de liquidação, especialmente no que diz respeito ao tempo transcorrido entre os primeiros indícios de fraude e a liquidação em si.
conforme mostrou a CNN. A delegada recebeu sugestões de perguntas do gabinete de Toffoli, além de ter também elaborado seus próprios questionamentos para as oitivas. É interessante. Qual é o sentido, qual é o objetivo de José Dias Toffoli quando mandou perguntas? Não sugeriu, ele mandou para que a delegada lesse e as fizesse para os dois santos aqui, né? Para não dizer o contrário, o Vorcaro e o ex-presidente do BRB. Quer dizer, perguntaram, o José Dias Toffoli quer saber de Vorcaro e do Costa, o que é que eles acharam, como eles avaliam a atuação do Banco Central nesse processo que resultou no reconhecimento de grandes fraudes praticadas pelo Master e no final, na determinação da finalização das operações, ou seja, na liquidação do Banco Master. Peraí, do que serve, o Toffoli? Qual é o objetivo em saber dos implicados o que eles acharam da atuação da autoridade monetária, que é o Banco Central? Coisas estranhas. A nossa justiça está muito estranhona, hein? Que coisa. Acareação. Os procedimentos de acareação consistem em colocar depoentes frente a frente para esclarecer pontos contraditórios. Inicialmente, a previsão era que Vorcaro, Rocha e Aquino ficassem nessa posição. O diretor do Banco Central, todavia, foi livrado de participar do último procedimento. Não participou da acareação. O que seria uma assinte, né? Seria uma assinte contra o Banco Central. Não há nada, não há contradição nenhuma, não há nada contra o diretor de fiscalização do Banco Central. Por que ele participaria de acareação? Só se o objetivo fosse constranger o Banco Central, a autoridade monetária. Interlocutores do gabinete de Toffoli avaliaram que o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central foi esclarecedor. O mesmo depoimento de Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, deve complicar a situação dos banqueiros Vorcaro e Paulo Henrique Costa, que participaram da acareação, esses dois sim. O procedimento levou pouco mais de 30 minutos e a sessão foi encerrada por volta das 21h30. Os dois banqueiros são investigados por fraudes financeiras bilionárias envolvendo a formação de uma carteira de crédito falsa para a operação de venda do Banco Master para o BRB. A fraude descoberta acarretou na operação da Polícia Federal contra Vorcaro e outros aliados. Além disso, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master no final de novembro. Relembre o caso do Banco Master. E aí vai. Bom, ainda há outra matéria da CNN Brasil, caso Master, caso Banco Master, matéria de Thaís Herédia. A audiência começa com tensão e bate-boca sobre o rito do processo. Segundo fontes, discussão aconteceu antes do início dos depoimentos à delegada do caso. Envolvidos no escândalo do Banco Master, advogados de defesa e a equipe do ministro Dias Toffoli teriam advogados de defesa e elementos da equipe do José Dias Toffoli teriam protagonizado um bate-boca antes do início dos depoimentos à Polícia Federal sobre o caso de fraude no Banco Master. Segundo fontes ouvidas pela CNN, o clima de tensão, que já era grande na expectativa das oitivas, foi intensificado por uma discussão sobre qual seria o rito dos depoimentos e da possibilidade de uma acareação determinada por Toffoli. A discussão também teria acontecido em função dos questionamentos que José Dias Toffoli teria encaminhou para serem feitos aos depoentes. A delegada da Polícia Federal teria que fazer suas próprias perguntas em seguida às do ministro do Supremo Tribunal Federal, que não está em Brasília. Está em algum lugar bem... Está na ilha de Capri. Será que está na ilha de Capri? Está nas Bahamas? Porque nós não temos ministro do STF, nós temos reis. São 11 reizinhos. Não é isso? É isso aí. Todo brasileiro sabe disso, né? Mais cedo, a CNN Brasil adiantou que as versões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foram contraditórias e, por isso, a possibilidade de acareação entre os envolvidos no caso ganhou força e se realizou. Além deles, a Polícia Federal também ouviu o diretor do Banco Central, etc, etc. Bom, e aí nós temos, por fim, essa última matéria aqui, que diz o seguinte: depoimento também da CNN Brasil, o depoimento do diretor do Banco Central complicou os banqueiros Vorcaro e Costa. Matéria de Luísa Martins. A avaliação de fontes ouvidas pela CNN é de que Vorcaro e Paulo Henrique saem fragilizados após essas oitivas. Os depoimentos prestados pelo diretor do Banco Central, Ailton Aquino,
servidor público aí, nessa terça-feira complicou a situação dos banqueiros Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, do BRB, Banco de Brasília. Ambos são investigados, esses últimos, por fraudes financeiras bilionárias envolvendo a formação de uma carteira de crédito falsa para a operação de venda do Banco Master para o BRB. O BC identificou o problema e decretou a liquidação do banco privado, do Banco Master. Fontes, a par do inquérito, avaliam que a participação de Aquino como extremamente valiosa, com detalhes que deixam Vorcaro e Costa em maus lençóis. Prova disso foi que apenas os banqueiros seguiram para a careação, enquanto o diretor do Banco Central foi para casa. A fala de Aquino foi descrita por interlocutores do Supremo como útil, precisa, didática e detalhada, ao passo que os depoimentos de Vorcaro e Costa foram considerados erráticos e contraditórios. Barata tonta, barata voa. Cada banqueiro depôs por cerca de 2h30, enquanto Aquino falou por aproximadamente 1h20. Em seguida, o juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli, relator da apuração, liberou o diretor do Banco Central. Em comum acordo, o magistrado da delegada Janaína, olha aí, Francisco, que conduziu os depoimentos, deliberaram pela necessidade de que os banqueiros fossem submetidos à careação. O procedimento levou em torno de 40 minutos. Conforme mostrou a CNN, Vorcaro e Costa foram questionados sobre a postura do Banco Central no processo. Por que isso? Por que questionados sobre a postura do Banco Central? O foco é este? Ou o foco é saber se eles fizeram fraudes? Se eles falsificaram uma carteira de crédito? Especialmente no que diz respeito ao tempo transcorrido entre os primeiros indícios de fraude e liquidação. Alguns dizem que com esse tipo de pergunta, o Toffoli deseja plantar alguma ajuda para a defesa de Vorcaro e para a defesa também desse Costa, não é? Então, meus amigos, padece de credibilidade, Padece de credibilidade. Padece de credibilidade. Então vejam vocês, ao fim e ao cabo, foram ressaltadas as fragilidades das versões dos dois banqueiros. E a fala do servidor do Banco Central foi didática, precisa, esclarecedora. E o Daniel Vorcaro está apavorado. Apavorado com o fato, ou a possibilidade, de as suas conversas e os materiais que ele tem, às vezes até íntimos, de altas autoridades de Brasília, vazarem. Estão no seu celular que a Polícia Federal apreendeu. Tem alguma dúvida de que vão vazar? O que Brasília não quer, ou seja, quando se diz Brasília, vocês sabem quem, Quem é Brasília. O que Brasília não quer é a delação premiada do Daniel Vorcaro. Cuidado, Daniel Vorcaro. PC Farias passou logo ali. Cuidado. A história mostra que ser um arquivo vivo é muito complicado. Que Deus o proteja, Daniel Vorcaro. O que mais? Daniel Vorcaro também admite suas relações profundas com o Deep State, com o Estado profundo de Brasília. Toda ajuda que o sistema viciado conseguir dar ao Daniel Vorcaro para ele não delatar, eles vão tentar dar. Inclusive fazer cambalhotas, piruetas, saltos quânticos, jurídicos, para tentar salvar o próprio traseiro, salvando o traseiro do Daniel Vorcaro. Que país nojento esse, hein? Que paizinho. Eu gostaria de ter orgulho das minhas instituições, eu gostaria de ter orgulho dos servidores públicos, mas eu tenho tido cada dia mais ojeriza esse pessoal.
Gente, a sociedade humana não é feita de santos, mas eles ultrapassaram, vinham ultrapassando, todo mundo sabe a quem me refiro, todos os limites. Não é possível que por dinheiro esses sujeitos estão esgaçando completamente as instituições. Que coisa, que coisa. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição nesse momento. Eles estão retirando suas inscrições. Nas últimas horas retiraram várias inscrições de vocês, então confiram as inscrições todos os dias, agora. E reinscreva-se, se for o caso. Além disso, considere ir até a aba Seja Membro e se tornar membro desse canal. Você também pode compartilhar esse vídeo, deve compartilhar. A setinha do compartilhar está próxima à aba Seja Membro. Deixe seu comentário, mas comentários inteligentes e não desesperados. O que mais? Se aparecer a tecla Hypar, clique em Hypar para que esse vídeo alcance mais pessoas.